Como é que o Cruzeiro chega a esse mata-mata da Libertadores e ao último jogo da temporada, né? Aliás, da primeira parte da temporada, do semestre. Porque ontem foi uma grande vitória com casa cheia, com gols bonitos. A Nação Azul festejou, Fabrício. Pra fase mata-mata, chega com muita moral depois de um jogo desse o Cruzeiro fez um jogo quase que perfeito, né? Muito bem na marcação, assim, mas dá todas as fragilidades do Barcelona, né? Diferentemente do Flamengo que vai encontrar na outra fase. Agora, pra chegar nesse domingo, eu não sei se os caras vão dar uma relaxada, porque é normal. De repente, depois de uma grande vitória como essa, uma classificação, jogando do jeito que foi, porque o Cruzeiro ontem, cara, fez uma partida excelente, de golaços, né? De jogo coletivo. Apesar do Matheus Pereira ter sido o grande destaque daquele jogo, as jogadas foram tudo coletivamente, muito bem. O time tá se entrosando, o time tá desenvolvendo muito esse jogo em equipe. Isso, e aí ganhando e goleando do jeito da forma que foi, diante do seu torcedor, naquela atmosfera, isso cria uma afinidade entre os jogadores. Ali se fecha o grupo, se fecha uma família, porque na diversidade eu falar a verdade pra você, Cirilo, é muito difícil os times que eu fui mal, que não foi bem assim, o cara criar aquela amizade, aquela coisa. Agora na vitória isso acontece, essa parceria, essa amizade. Basta saber se o Arthur Jorge vai conseguir aí deixar esses meninos focados pra fazer esse último jogo e aí pegar essas férias, os descansos, pra bem, né, na tabela ali, em cima, né, como o Simões falou, de repente a 4 pontos ali do terceiro colocado. Então, basta saber se vai entrar nesse pique. Se ele jogar como jogou ontem, focado, concentrado e naquela intensidade, naquela entrega, dificilmente os 3 pontos escaparão no domingo, Cirilo. A mais desse Cruzeiro ainda repercutindo ontem e olhando adiante, fim de semana contra o Fluminense, Mancieri. Tem uma fala bem legal do Arthur Jorge, eu até perguntei isso pra ele, em relação ao comportamento do time dentro de campo, né? O Fabrício falava dessa imposição, o Cruzeiro que foi pra cima, especialmente no primeiro tempo também perdeu muitos gols, né? No segundo tempo teve ali a bola entrando na casinha, mas o Cruzeiro teve a oportunidade de fazer um marcador legal no primeiro tempo. Então o Arthur Jorge falava dessa situação e também ele observou como foi o comportamento do time nessa primeira fase, aí na fase de grupos da Copa Libertadores. Arthur Jorge. Fizemos um jogo muito bom. Não falo apenas e só do resultado, falo de desempenho. Era um jogo que nós tínhamos que ganhar ou ganhar. Chegamos a esta altura da competição e já aproveitando, respondendo àquilo que é o balanço que faço desta fase de grupos, volto a dizer, e acho que se comprovou isso com o nível de resultados e de equilíbrio. Este era o grupo mais difícil desta fase da Libertadores e nós chegamos ao último jogo a depender de nós próprios. Fizemos uma campanha equilibrada. Acho que aquilo que destoa na nossa campanha é o resultado em casa frente à Católica. Um jogo onde nada o fazia prever, nós perdemos 3 pontos nesse jogo, mas fomos consistentes fora, conseguimos uma vitória, 2 empates, em circunstâncias muito difíceis, com 10 jogadores em campo. Jogar no Chile e na Argentina, quase toda a segunda metade, sem um jogador, não é fácil. Conseguimos pontuar nesses jogos. E depois em casa com 2 vitórias, portanto, aquilo que é necessário fazer para se conseguir seguir em frente numa fase de grupos, num grupo tão equilibrado como este. Ele deixou bem evidente, Cirilo, que o jogo que destoou foi o jogo da Católica, né? Que o Cruzeiro foi mal, não conseguiu esse resultado, né? Perdeu em casa para a Católica e ele admite que foi o ponto fora da curva do Cruzeiro nesse início da Copa Libertadores, Cirilo. Ô Simões, balanço que você faz dessa participação do Cruzeiro na fase de grupos da Copa Libertadores da América? Ô Cirilo, o balanço que eu faço não só da fase de grupos, mas até mesmo quando a gente pega essa era Arthur Jorge, que é muito curta ainda, né? Mas com um trabalho que eu acho que muito próximo da excelência, pegou o time na lanterna do Campeonato Brasileiro, tem um aspecto. E eu acho que esses 2 aspectos, eles estão diretamente relacionados ao jogo do Flamengo, eles podem ser positivos ou negativos. O Cruzeiro do Arthur Jorge, assim como já acontecia com o Jardim, eu acho que ele tem mais dificuldade em casa do que fora, né? Tanto que das 3 derrotas que o Cruzeiro sofreu, 2 foram em casa, e em jogos de muita expectativa, porque foi a reestreia do Cruzeiro na Libertadores em casa contra a Católica, ele perde 2-1. E o clássico contra o Atlético, ele perde 3-1. E a outra derrota foi aquela pro São Paulo, mas foi o segundo jogo dele e foi uma sapatada, né? Mas aí que vem o outro lado que eu acho que pode ser positivo pro jogo contra o Flamengo, e eu acho que faz do jogo do Mineirão uma estratégia. Eu acho que tem muito a ver com a fase de grupos. O Cruzeiro do Arthur Jorge se dá melhor fora de casa do que em casa. E não é que seja um time retrancado, não é nada disso. Mas parece que se sente mais à vontade. Tirando o jogo de ontem, né, e que foi um passeio do Cruzeiro, total e absoluto, principalmente na segunda etapa, mas o Cruzeiro fez grandes jogos fora de Belo Horizonte, e às vezes jogos que ele merecia vencer, ele não venceu, como o Palmeiras, por exemplo, lá em São Paulo, o próprio Boca, que se o Gerson continua em campo, o Cruzeiro com certeza viraria aquele placar, e esteve muito próximo disso, até com 1 a menos, com o Vídea Real. Então eu acho que assim, o Cruzeiro fez uma fase de grupos ok, até porque o grupo era muito difícil, a gente não pode desprezar nunca a camisa do Boca quando se trata de Copa Libertadores, o Barcelona vinha muito
muito empolgado, porque nas fases preliminares passou por Argentinos Júnior e Botafogo. A Católica é uma das surpresas da competição e é o único time que venceu todos os jogos fora de casa. É verdade. A Católica venceu os 3 jogos fora de casa numa fase de grupos de Libertadores no grupo da morte. Isso não é pra qualquer um e time ruim não faz isso. Time ruim não faz isso. Então eu acho que é isso. Pegar essas lições, tá? Agora, o Cruzeiro tem que focar muito nesse mata-mata do Flamengo, né? Que é a sequência dessa fase de grupos e tentar equilibrar esses dois aspectos, né? Eu vi o Cruzeiro tendo mais dificuldade no Mineirão e teve contra Goiás, teve contra Chape. E o Cruzeiro desempenhando melhor fora de casa, mesmo contra adversários muito fortes. Conseguir equilibrar essas duas coisas aí pra poder chegar ainda mais fortalecido pra esse mata-mata com o Flamengo. Cruzeiro e Flu domingo. Marquinhos, o que você espera desse jogo? Um grande jogo, né, Cirilo? E entrando só um pouquinho no jogo de ontem também, né, onde a responsabilidade era 100% do Cruzeiro, né? Cruzeiro que tinha que fazer aquele jogo, Cruzeiro que tinha que ir pra cima, e ele o fez muito bem, pressionando desde o começo do jogo, né? Aquilo é atitude, entendeu, cara? Atitude ali, de repente, dos atletas que se pegaram ali no vestiário ou na entrada pro campo. Olha, gente, o jogo é nosso. Vamos atropelar esses caras. Funciona, Fabrício? Sim. Aí entra naquele campo, o estádio lotado, a torcida empolgada, não vai contagiar, cara? E o jogo desembolou, né? O coletivo do Cruzeiro tá muito bom, melhorou muito, né? A partir da chegada do Arthur Jorge, e aí o individual aparece, cara. O individual aparece naturalmente, porque os caras são bons mesmos, entendeu? O que o Matheus Pereira tá jogando e o que ele jogou ontem, pô, desfilou no campo, cara, entendeu? Com passes e com 2 golaços. De cabeça ele já fez alguns muito parecidos com aquele, né? Do meia, ponta de lança que pisa na área como homem surpresa. Toda hora ele faz isso, cara. E o Fagner é malandro, né, cara? Levantou a cabeça, botou a bola lá. E ele, com muita expertise, colocou a bola dentro da rede. E o segundo gol dele é um golaço, né? Gol de cara que é diferente mesmo, né? O Cruzeiro jogou muito bem e vai jogar bem o Fabrício, o Cirilo, amigos, né? Porque tá com um time arrumado, acertado. Há essa dúvida agora do final de semana, se o peso desse jogo ainda vai estar nas pernas, né? Que é uma coisa natural também, né? É muito natural isso, depois de uma adrenalina tão despejada no meio da semana, com tanta responsabilidade. E aí é mexer o doce ali, o treinador, para entender quem que vai para esse jogo, né? De repente, e com uma turma mais descansada para tentar os 3 pontos que vai deixar o Cruzeiro com 26 e subindo ainda mais na tabela. Você espera, Fabrício, do jogo de domingo? É isso aí mesmo que o Marcos falou. Eu acho que o time vai com a moral elevada, né, Cirilo? O grande problema, preocupação é a respeito desse descanso, né? O Fluminense jogou o quê? Quarta-feira ou terça? Quarta-feira, um dia a mais, né? Descanso, jogando na sua casa também, fez o resultado, também foi desgastante, mas você jogar na quinta-feira à noite, 9h30, e do jeito que naquela intensidade que o Cruzeiro jogou ontem, talvez seja um peso aí pra domingo, apesar do jogo ser 8h30 da noite, e outro fator que pesa, de repente, é esse relaxamento natural que vem depois de uma grande conquista. Porque não deixa de ser uma grande conquista, né? É uma pressão muito grande, Marcos. Esse time, desde, fazia muito tempo que não vinha disputar uma oitavas de Libertadores, então a cobrança, essa pressão em cima dos jogadores era muito. Então é normal você dar aquela baixada um pouco na concentração, mas a expectativa é de que o Cruzeiro sobressaia aí, até porque o Mineirão também vai estar com casa cheia e os jogadores motivados, a perna leve, é lógico que vai ter que manter o mesmo padrão, a responsabilidade, né? O Fluminense é uma equipe mais qualificada que o do Barcelona, tem que tomar alguns cuidados, o Cruzeiro vai ter que ter mais preocupação com a parte defensiva também, diferentemente de ontem, né? Ontem o Cruzeiro preocupou só na parte ofensiva, porque o Barcelona não oferecia, assim, grandes perigos. Pra fechar, Pansieri. Ô, Cirilo, teve uma mudança, né? Na base do Cruzeiro, saiu essa semana o Fred Cascardo. Tá chegando o Raul Facchini. Ele trabalhou na CBF, no Internacional, no Palmeiras, no Guarani e também no Atlético, né? Então, agora o Cruzeiro anunciou o Raul Facchini como novo gerente administrativo das categorias de base do Cruzeiro. Tem experiência no futebol para esse trabalho na Toca 1. Cruzeiro amanhã tem atividade à tarde, seguida de concentração para esse duelo contra o Fluminense. Aí, a casa dos 25 mil ingressos para serem comercializados, né? O torcedor dá para comprar mais ingressos, dá para aumentar ainda essa compra para empurrar o time no jogo de domingo às 8h30 da noite. Aliás, é o último jogo, né? Depois é a Copa do Mundo, todo mundo vai ficar com saudade do Cruzeiro. A Nação Celeste vai ficar com saudade, então tá aí uma oportunidade para domingão, Cirilo.